Na lição de hoje, vamos começar a estudar a anatomia dos animais. O primeiro será o cavalo. Para desenhar animais, temos antes de tudo que conhecer a sua anatomia. Aqui vemos as diferenças entre o esqueleto de um cavalo e de um homem. As cabeças têm o mesmo número de ossos. E ambas têm o mesmo número de vértebras cervicais, que são 7. As patas dianteiras do cavalo, que parecem corresponder ao antebraço humano, na realidade correspondem às mãos. Convém observar que as patas posteriores do cavalo apresentam um fêmur diferente do humano e se inclinam para trás, de maneira inversa ao do homem. Os músculos do corpo oferecem diferenças e semelhanças. No cavalo, a massa muscular se encontra sobretudo nos quartos traseiros e no pescoço. Vamos realizar um esquema do corpo do cavalo a partir das formas geométricas que o compõem. O corpo e o pescoço são, na verdade, como cilindros horizontais. O pescoço se parece mais a um cone. Você tem razão, um cone seccionado. A cabeça também. Para situar corretamente as patas, desenhe um retângulo em perspectiva, paralelo ao corpo. Essa base servirá para determinar a altura do animal. Agora você já pode traçar o contorno do corpo. Cuidado com a posição desta pata. Ela tem que estar um pouco mais elevada. Agora tente desenhar um cavalo galopando. Utilize essa foto para imaginá-lo desta forma, mesmo que seja mais fácil desenhá-lo de costas ou em meio perfil. Se está de costas ou meio perfil, o cilindro do corpo deverá estar em perspectiva. Os quartos traseiros do animal estabelecerão a proporção do resto do corpo. Assim está bom. Sugira os volumes. Isso vai lhe ajudar a construir o seu desenho. A cabeça do cavalo tem uma forma alongada, bem característica devido à estrutura do crânio. Observe bem as cavidades dos olhos e a da fuça. A mandíbula é proeminente e o seu encaixe elevado. Tente-o. É preciso alongar este traço porque a testa está mais para o outro lado.
Antes de desenhar a parte inferior, vamos corrigir a orientação dos primeiros traços. Veja, esse traço tem que descer mais reto e ser mais longo. Está melhor assim. Repito? Não importa. Isso é só um esquema. Tente retificar e desenhe a fuça aqui. Muito bem. Agora a boca. Desenhe a parte superior bem grande. A parte inferior, ao contrário, é menor. Tudo isso é o músculo. E aqui marcamos a mandíbula, que é proeminente. Desenhe bem os olhos e os volumes principais, para refletir melhor todas as formas. Finalmente, reconstrua os perfis que faltam e, principalmente, não desanime. O cavalo é um dos animais mais difíceis de ser desenhado, especialmente se for a partir de fotos ou desenhos. Convém praticar observando esses animais. Continuemos com o tema dos animais. E vejamos agora como pintar um cachorro com aquarela. Os animais se movem constantemente e por isso são difíceis de ser desenhados. Se vocês têm um cachorro em casa, podem aproveitar para praticar com um modelo vivo. Com paciência. Por isso, eu aconselho que façam alguns esboços de cor com o lápis 6B e que utilizem o sistema de construção geométrica do esqueleto. Forma oval para a cabeça e para o corpo, cilíndrica grande e pequena para as patas. Depois desses experimentos, faça um esboço do cachorro da fotografia. Está bom. Agora copie e desenho em papel de aquarela, sem desenhar os ovais e os cilindros. Desenhe diretamente o contorno do animal. Bem, com um pincel para aquarela número 12, pinte a parte superior do animal usando uma tinta azul clara, começando pela cabeça.
Cuidado com os detalhes, aqui em cima dos olhos. Você tem que reservar os espaços para poder aplicar um pouco de ocre, que é um traço muito característico nesta raça de cães. Como sempre que pintamos com aquarela, vamos começar com a cor mais clara. Essa nos dará a tonalidade de fundo para o pelo, da cabeça e do corpo. É a cor que vai aparecer em alguns lugares para que o preto que vamos aplicar por cima possa respirar. É preciso levar em conta que com essa técnica de aquarela se deve pintar bem rápido para dar a sensação de espontaneidade. Está bem, é uma boa base, mas vamos completá-la com um pouco de terra de siena, para já indicar desde agora as manchas características deste animal. Sobre os olhos. Com mais decisão. Isso. Com pinceladas rápidas e decididas, para formar uma mancha de cor. Pense que essas manchas deverão ser vistas quando apliquemos o preto. Não será mais possível fazer correções. Molhe o pincel. As manchas tendem a ser ainda mais nítidas. Observe bem. Vamos ao preto. Você já sabe que tem que modelar as zonas mais escuras sobre os tons claros, conservando os azuis, os ocres e os brancos. Muito bem. Com a sombra da barriga, ressaltamos o lombo. Com o preto do lombo, ressaltaremos os tons escuros do quarto traseiro, e assim sucessivamente. Utilize o pano para secar. Assim, você obterá um novo tom cinzento no qual você vai poder acrescentar, se quiser, um pouco mais de preto. Isso. Com esse preto menos diluído que acabamos de preparar, dê algumas pinceladas rápidas. Só algumas manchas. Tente trabalhar as zonas que ainda não estão trabalhadas. Mesmo que lhe pareçam inacabadas, deixe-as como estão. Agora, com o siena natural, acabe de pintar as patas. Um último detalhe. O cachorro não deve dar a sensação de estar suspenso sobre o papel. Com um pouco de terra e sombra natural, pinte alguns traços na altura das patas traseiras, como se a sombra de seu corpo se projetasse no solo. Faça o mesmo com as patas dianteiras. Perfeito. Neste exercício, estudaremos a silhueta dos felinos. Em particular, a cabeça e as patas, desenhando um tigre com pastel oleoso.
A estrutura óssea e muscular dos felinos é bastante parecida com a de outros mamíferos. Comparados com o homem, a diferença principal é a disposição da massa muscular. Na parte traseira do corpo do felino e também na parte dianteira. A parte central é menos musculosa. Existe muita diferença entre a estrutura do crânio de um tigre e de um gato? Não. A estrutura do crânio é praticamente igual em todos os felinos. Mas as suas proporções variam segundo as espécies. Para o esquema geral, desenhe uma forma ovalada. Isso é a cabeça. Muito bem. Agora o focinho. Bom, esse triângulo formado pelo focinho, pelos olhos e pela ponte entre eles nos servirá como ponto de partida para os outros detalhes da cabeça. Situe o eixo. Note como o listado parte deste eixo em direção aos dois lados da cabeça. Isso vai facilitar o desenho. Bem, acho que você já pode aplicar a tonalidade geral. Comece com esse amarelo médio. É muito claro. Teste com esse amarelo mais escuro. Tente transmitir o movimento das listras. Isso assim. Agora o lombo. Observe que a parte superior é mais amarela e respeite também os brancos do ventre. Põe um pouco de laranja aqui. Desenhe uma ou duas listras mais com terra de siena queimada. Escolha as mais características. Vão ajudá-lo a construir o resto. Assim, muito bem. Não se esqueça das listras das patas, que vão marcar o volume. Respeite a curvatura. A cabeça exige um trabalho minucioso. Observe com cuidado. Você tem que indicar pouco a pouco todos os matizes do pelo. Assim, isso. Coloque aqui um pouco de cor quente. Agora raspe com uma espátula para abrir os brancos.
Muito bem. O tigre já está terminado. Falta somente colorir o fundo para situá-lo na folha de papel. Cuidado! Veja o que está acontecendo. As barras de pastel estão ficando moles. É o que acontece no verão, quando se trabalha no sol ou num ambiente muito quente. Para devolver a consistência habitual às barras, basta colocá-las por um momento na geladeira. Para continuar com o tema dos animais, desta vez vamos pintar aves, mais precisamente um periquito à aquarela. Faça primeiro, num caderno de desenho, um esboço, usando o lápis 2B, das formas geométricas básicas do periquito. Todas as aves são desenhadas mais ou menos da mesma maneira, partindo de formas ovaladas, exceto, claro, quando estão voando. Nesse caso, suas asas têm uma forma de um triângulo ou retas, dependendo do ponto de vista. Desenhe o bico e o olho. Insinue as penas das asas e do rabo. Agora, com uma trincha grande, umedeça o corpo do pássaro. Procure molhar só a zona do corpo.